Pessoal, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao Buildcast. A gente sabe que uma boa estratégia digital ajuda a alavancar todo tipo de negócio, mas não está claro por onde começar e como priorizar. Por isso que aqui a gente recebe convidados e convidadas com experiências em negócios digitais para termos papos construtivos. E hoje, o convidado é o Fernando Schumacher, mais de uma década de experiência em grandes operações online, passando por áreas de marketing, comercial, B2B e novos negócios e, principalmente para a conversa de hoje, há mais de 5 anos é um dos cofundadores do Conecta Lá, um dos principais service centers do Brasil, com clientes enormes como Decathlon, Grupo Soma, que não sabe o Grupo Soma Animal, Farm e tantas outras marcas, Grupo Mateus, Zema, Casa e Vídeo, Le Biscuit. Se fosse falar só os clientes, a gente terminava o episódio. Mas, antes de tudo, bem-vindo, Schumacher. Boa noite, obrigado aí pelo convite, prazer estar aqui com vocês e vai ser uma honra aqui bater esse papo aí, trocar essa ideia sobre Marketplace. Show de bola. Schumacher é um dos padrinhos não oficiais da Build. A gente trocou bastante ideia lá no início de concepção e sempre foi um cara muito solícito. Obrigado mais uma vez por estar aqui. Schumacher, o tema de hoje vai ser construindo marketplaces. O que você precisa saber? Eu sei que esse tema você está falando todo dia de semana, fim de semana, nos últimos anos. Então, para ajudar aqui a facilitar o entendimento de quem está ouvindo ou vendo a gente, eu vou fazer um pequeno roteiro. O primeiro vai ser, se as pessoas precisam saber como construir marketplaces, primeiro, quais são os principais desafios técnicos e operacionais enfrentados ao iniciar um marketplace do zero? Quero começar um marketplace do zero, o que é que eu preciso saber sobre os desafios técnicos e operacionais? Tá, bom ponto. Bem, lá a gente costuma falar o seguinte, marketplace é um jogo de ecossistema. Então, você precisa ter uma gestão inteira sobre o teu planejamento de tecnologias que vão estar envolvidas nessa operação de marketplace. Então, não é uma simples tecnologia, não é a escolha de uma plataforma ou alguma coisa desse sentido. Ele é mais amplo, tá? Então, a gente sempre fala que é importante você ter primeiro esse planejamento de como vai ser o seu ecossistema de marketplace e quais tecnologias você vai trazer para essa operação. Tá? Então é importante você definir qual plataforma você vai utilizar, qual CLCT você vai utilizar, o que você vai utilizar como solução de pagamento, se você vai ter uma solução logística oferecida para o seller no primeiro momento, solução de atendimento, enfim. Então tudo que você tem como ferramenta dentro de uma operação de marketplace para cuidar de tudo, do onboard do seller, gestão de publicação, a experiência do consumidor final, gestão de pedidos, enfim. A primeira coisa que a gente precisa olhar ali é o desenho desse ecossistema. Que estrutura você está desenhando e quais são os parceiros que você vai trazer, como que é essa conexão para atender aquilo que é o desafio do seu projeto. Não existe um projeto sem vincular todas as pontas, né? Tipo, a gente vê muito desse cenário de as pessoas partem para uma plataforma de comércio transacional e acaba não conseguindo ter esse ecossistema para rodar de ponta a ponta. Não adianta você ter uma loja boa se não tiver um bom split de pagamento. Não adianta ter uma Ferrari enquanto tecnologia se não tiver as pessoas dirigindo e pilotando no sentido de operação e todas essas frentes para garantir. Tecnologia é o enabler, mas precisa estar dentro do ecossistema. Então, beleza. A gente passa por esse cenário. Um dos grandes desafios para quem está começando o marketplace, seja B2C, B2B, indústria, qualquer outro, é como é que a gente começa a ter as primeiras transações, né? Então, a expressão bonita, né? O cold start problem. Como é que a gente consegue vincular o primeiro fornecedor, o primeiro lojista, o primeiro seller, junto com os primeiros compradores? Como é que a gente constrói a confiança em uma unidade de negócio nova? Boa, excelente. Lá na Conecta a gente fala sempre o seguinte, existem 2 tipos de marketplace. Existe um marketplace que já tem audiência ou uma base de cliente, e existem os marketplaces que ainda não têm e vão construir. Isso é meio óbvio, mas o ponto é o seguinte, muda completamente a estratégia do marketplace. Quando você já tem audiência ou você já tem uma base, significa que a demanda já existe, ela já está ali. Você precisa conhecer o seu público e conhecendo o seu público, você vai atrás de quais são os sellers, quais são as ofertas que você vai buscar e levar para esses sellers. Então você vai trabalhar um promocional, você vai trabalhar a conversão, olhando para método de pagamento e tudo mais. Porque a demanda já existe. Então você entra com a oferta e o seu foco é trabalhar em conversão.
quando você já tem a demanda. Agora, quando você ainda não tem a demanda, aí é mais delicado e aí é sempre mais trabalhoso. Por quê? O desafio é onde você acelera primeiro. Não dá para você puxar um lado mais do que o outro. Se você acelera um lado mais do que o outro, entrada de seller mais do que consumidor final, ou mais visita de consumidor final do que entrada de seller, você queima uma das pontas. Se você traz muitos sellers e não tem tanta audiência, no fim do dia, o que o seller quer é negócio. Ele quer pedido chegando para ele. Então, se não tem audiência gerando valor para esse seller, o marketplace ele passa a ser trabalho, ele passa a ser distração. E esse seller pode desengajar. O contrário, para o consumidor final, é verdadeiro. Se ele entra no site e não tem tantos sellers, qual é o interesse que ele tem em voltar nesse marketplace, já que não tem tantas ofertas? Então, o caminho ele você precisa ter no primeiro momento os sellers certos, de acordo com o público que você está atraindo, já que você está construindo essa base. Então, aqui tem que ter um casamento perfeito entre o time que faz o hunting de sellers, esse onboard de sellers, dessa parte promocional, contra o time que faz mídia e aquisição de clientes. Porque essa estratégia tem que estar combinada. Não adianta eu trazer um tipo de sellers e mídia buscar um outro tipo de cliente. Não vai dar match. A gente não vai conseguir converter. E não adianta querer trazer mais sellers. Parte vai desengajar, que pode ser um seller bom. Então aqui o desafio é você ir equilibrando e você indo crescendo de forma sustentável esses dois lados. Excelente. Você está fazendo jus ao seu sobrenome quando você falou de acelerar as vendas, então confia no Schumacher que vai acelerar. Eu prometi que eu ia fazer poucos trocadilhos, mas esse estava quicando. Mas você falou, conectando as suas duas respostas, né? Então, a construção de um ecossistema e essa clareza de personas, de perfil, tanto de seller quanto de consumidores, como é que esses dois lados precisam estar equilibrados, né? E quando a gente fala sobre isso, é necessário ter uma curadoria relevante. É importante que, se eu tenho um marketplace nichado, um marketplace regional, se eu tenho um perímetro de atuação muito forte, eu preciso fazer com que a curadoria reflita isso, que foi o que você pontuou. Sim. Como é que a tecnologia ajuda nessa curadoria, nesse nível de serviço? Como é que isso pode ser facilitado? Bom, esse é um bom ponto. A gente fala sempre o seguinte, é importante você ter tecnologia, em operações de marketplace é importante você ter tecnologia do D0. Uhum. Do D0. E por que isso? Justamente para você ter essa gestão de tudo que você está levando para o seu site, tudo que você está levando para o seu público. Pensa que quando você é um e-commerce, o catálogo de produto ele é seu, 100% seu. Esse mix está dentro de casa. Quando você vira um marketplace, você está recebendo um mix externo. Uhum. Então, você necessariamente precisa ter essa gestão, essa curadoria do que você está recebendo. O que você está recebendo é exatamente o que você quer levar para o seu público? Pode ser que você traga, isso é muito comum, um seller que você quer trabalhar, porque ele tem uma bela gama de produtos que faz muito sentido para você. Porém, pode ser que ele, dentro dessa gama de produtos, pode ser que ele tenha parte do sortimento que não seja interessante para o seu público. E essa parte do sortimento de produto você não quer no site, você quer um pedaço do mix dele, você não quer o mix dele inteiro. Uhum. Então, você precisa sim ter controle sobre isso. Tá? Você precisa ter essa visão clara de tudo que está chegando para você e o que você, de fato, o que faz sentido você publicar e onde que isso está ficando, digamos, parado, né? O que de fato está subindo, o que não vai subir e uma transparência para o seller de que não é um problema, aquilo ali simplesmente não vai subir, não faz sentido para o marketplace para ele ter esse tipo de entendimento. Para ele também não achar que é um problema operacional do marketplace. Não, ele tem que ter transparência de que aquilo ali de fato não vai subir porque não é a estratégia do marketplace. Então, quando você tem tecnologia para isso, a tecnologia ela ajuda nesse sentido. Ela ajuda a acelerar esse processo, ela ajuda a permitir que o marketplace crie essas regras para ter essa gestão e acelerar esse processo inteiro de publicação e dar essa transparência e visibilidade para o seller do que pode e o que não pode ser publicado dentro daquele canal. Então, uma das estratégias de retenção recomendadas são esses processos de transparência, né? Então, olha, a estratégia é essa, existe a alternativa técnica, mas o plano de negócio, o porquê está subindo parte do sortimento ou não, esse faseamento,
Isso é um processo de retenção que a tecnologia pode ajudar, correto? Perfeito. Ó. A gente sempre fala o seguinte, é o que a gente busca muito, é desafio diário ali, é desafio diário e, cara, pensamento do time de produto para roadmap, tá? Seller precisa de 3 coisas que a gente discute lá dentro, tá? Seller precisa de transparência, Seller precisa de automação e Seller precisa de autonomia. A gente precisa buscar caminhos de dar essas 3 coisas para o Seller. Transparência. Ele precisa entender quais produtos ele pode publicar, quais ele não pode publicar, ele precisa saber onde que está isso. Ele precisa saber o catálogo dele, o que subiu, o que não subiu, por que não subiu. Ele precisa ter uma visão clara de pedidos e status de pedido. Ele precisa ter uma visão clara financeira. Então o seller precisa ter transparência. O seller precisa saber quais são as campanhas que estão ativas no marketplace, a parte promocional. Então o seller precisa ter transparência. Então a gente busca que o portal dê transparência para o seller. O seller precisa ter automação. Então, hoje, a Conecta, quando a gente fala de uma operação de marketplace, em média, um marketplace nosso, ele tem 65 integrações diferentes ativas. Uau! 65? Uau! Contando plataforma, gateways logísticos, gateway financeiro, né, gateways logísticos, integradores de seller, ERP do marketplace, conciliador, enfim. Então, a gente está falando de 65 integrações diferentes como média numa operação de marketplace. Então, a gente precisa automatizar essa operação o máximo possível. Tirou trabalho operacional do seller e do marketplace, você tem ganho de escala. O seller hoje ele tem várias opções de marketplace. E marketplace, de novo, né? Qual o grande objetivo do seller? Ele quer, no fim do dia, negócio, ele quer pedido. Então, se o marketplace é muito trabalhoso e dá pouco resultado, é distração e ele desengaja. Então, o que a gente precisa fazer é automatiza o máximo possível de processo para que ele não tenha muitos processos, muitas questões manuais e consiga escalar. Então, esse é o ponto. E o outro ponto, que é a autonomia. Hoje, a gente também permite, e aí vai de cada marketplace, porque está na mão do marketplace configurar a tecnologia para até onde ele quer dar autonomia para o seller. Então, cada marketplace hoje ele consegue definir o que ele quer dar de liberdade para o seller. Aí eu estou te falando de tudo, para cadastro do produto, para ele configurar a logística dele, para ele criar uma promoção dentro do marketplace sem ter necessidade de participar de uma promoção que o marketplace criou. Então, assim, tem hoje condições dentro do Seller Center, claro, né? Sempre de acordo com a regra do marketplace, de dar autonomia ao seller para que ele siga a vida dele sozinho e possa ter o maior número de possíveis publicados, participando de campanhas, entendendo quais são os produtos que estão sendo cotados e estão sendo vendidos, entendendo quais são os produtos que estão entrando em promoção e estão sendo vendidos. Então, o seller hoje ele tem essa visibilidade para várias coisas, ele tem autonomia. Então, essa é uma linha que a gente busca muito para o seller poder performar. Excelente, Schumacher. Cara, sua resposta foi super completa, mas eu vou pedir até para você explicar um passinho atrás, que a gente não falou isso no início, sobre o que é um Service Center. Quando a gente fala sobre, poxa, um cofundador de um dos principais Service Centers, Marketplace, mas por que esse bicho é tão necessário quando você quer construir, né? Então, o Marketplace é uma plataforma, vendedores e compradores. Você já explicou que quando já existe uma demanda, você pode potencializar. Mais de 50% do tráfego do e-commerce brasileiro já é transacionado e circulado por plataformas de Marketplace, mas a plataforma de Marketplace precisa de um Service Center para conseguir dar transparência, autonomia e automação que você explicou. Mas o que é um Service Center? Boa. Por característica, ele é o grande middleware da operação. Ele é o grande conector da operação. A gente é integrado, em média, em mais de 65 sistemas diferentes numa operação de Marketplace. Então, todas as informações passam pela gente. Todas as informações passam pela gente. Então, a gente está conectado a diferentes ecossistemas, porque cada marketplace, cada cliente tem um ecossistema diferente. Então, a gente está conectado a todos, justamente por essa questão de escala, de performance, enfim. Então, a gente é conectado, vai muito nessa linha. Esse é o conceito. Tá? A gente está conectado a tudo, é o grande middleware, tudo passa pela gente e a gente depois processa e devolve informações para outros sistemas e troca informações com outros sistemas. Beleza. Na visão do Marketplace, nós somos o portal
do marketplace, onde tem todas as regras do marketplace, o SLA para venda dentro daquele marketplace, quando tem que faturar, quando tem que expedir, árvore de categorias, o que é informação obrigatória, o que não é obrigatório, parte promocional, ciclo de repasse. Então, é o portal do marketplace com todas as regras do marketplace e tudo que está acontecendo dentro do marketplace, numa visão marketplace, e o portal do seller, mesmo portal, onde o seller ele visualiza tudo que ele pode fazer dentro de um marketplace, dentro do que está configurado nas regras pelo marketplace. Então, é o grande middle da operação, integrado a todos os outros sistemas, que troca e interage o tempo inteiro com outras tecnologias, processando esses dados, transformando isso em informação e devolvendo para outros sistemas. Na visão do marketplace, criando todas as regras e dando essa visibilidade, fazendo essa gestão para o marketplace. Na gestão do seller, dando para ele tudo que ele pode desempenhar e fazer dentro daquele sistema para que ele possa performar da melhor forma possível. Excelente. Então, quando a gente fala do outro lado do balcão, né, quando uma marca está vendendo dentro de um marketplace, independente de qual seja, a relação que você, enquanto marca, tem com aquela plataforma é através de um service center. Seja um service center de mercado, seja um service center proprietário, mas quando tem a loja do lojista, a loja do seller, essa interface é o service center quem proporciona, correto? Perfeito. A gente fala lá que o service center é o grande back da operação. Então, o consumidor final ele vai sempre na plataforma, ele interage ali na plataforma, as ações de compra, cadastro, carrinho, vitrine, tudo na plataforma. E o Seller Center está atrás da plataforma com todo o back da operação, integrando todo o restante, sempre nessa visão e gestão séria. E ainda estou na minha cabeça com 65 integrações necessárias para viabilizar. Então, é por isso que, quando fala, e eu escuto isso com bastante frequência, né? Quero construir um marketplace. O que é que precisa fazer? Primeiro, você tem uma arquitetura sistêmica, você tem consciência para evitar subestimar investimentos ou superestimar resultados. Tem noção de que precisa conectar tudo isso? Vale a pena. Definitivamente vale a pena. Mas para chegar lá, Flávio José, né? Para ir mais alto vai ter que suar. E esse suar é ter essa arquitetura sistêmica bem definida. Mas quando a gente fala de arquitetura sistêmica, a gente está falando de tecnologias e integrações e está falando de tendências. Você já mencionou automação, autonomia, transparência. Que outras tendências você enxerga que os marketplaces podem incorporar no seu dia a dia? Seja numa operação que está começando ou uma operação que quer amadurecer. De mercado ou de recurso, funcionalidade? O que você quiser começar primeiro. Então, a gente já falou no episódio anterior sobre digitalização do B2B. Então, falar sobre marketplaces B2B é uma frente super interessante. A gente mencionou BIS, a gente mencionou o Iagro, mencionou algumas outras soluções. Mas, cara, você é a pessoa que está inserida no universo de marketplaces. Começa por mercado, depois parte para tecnologia. De uma forma bem simplista. É você gerar negócios através de um ecossistema sem mais aquela antiga necessidade de você ser dono de 100% da operação. Então, hoje, você consegue ver operações de banco onde viraram marketplace. E você não tem banco comprando e estocando mercadoria e banco com CD. Uhum. Ele não precisa ser dono de 100% da operação. Ele entende o conceito marketplace e ele usa o ecossistema para esse modelo. E é a mesma coisa as indústrias, e você vê outros segmentos indo nesse mesmo caminho. Então, o entendimento do conceito marketplace permite que outros segmentos comecem a adotar esse modelo e se beneficiar desse conceito. Muito bom, não, muito bom. E aí, quando fala sobre esses modelos e adotar o conceito de marketplace, a gente fala muito sobre verticalização, né? Então, sobre como, por exemplo, uma franqueadora pode utilizar a infraestrutura do marketplace como uma alternativa para conectar os franqueados dentro de um mesmo universo. Da mesma forma como uma indústria ou o banco que você mencionou consegue colocar os seus intermediários, os seus stakeholders na cadeia como lojistas ou como conectados dentro desse universo, esse ecossistema. Porque no final você até mencionou, é negócio.
Então, para esse negócio, precisa diminuir a fricção, precisa oferecer mais vantagens para o consumidor final. Quando a gente olha tendências de marketplace, além desses outros modelos de verticalização, como é que você enxerga uma maior adoção de machine learning, inteligência artificial? Como é que você enxerga outros modelos, como de consumidor para consumidor, C2C, já que a gente está todo gringo aqui falando de Seller Center, C2C, Cold Start Problem. O que é que vem pela frente? O que é que você enxerga? Tá. Posso só voltar uma casa? Pode tudo. Tá, boa. Ainda vem evoluindo muito o entendimento sobre o conceito, mas ainda tem muita rede de varejo que acredita que marketplace não é para ele. Tá? E a gente fala o seguinte, toda média e grande empresa de varejo, ou muitos varejos de nicho verticalizado, ou varejos regionais, essas empresas precisam entender melhor esse conceito de marketplace. E não é necessariamente para você atuar como um Mercado Livre ou para você atuar como uma Amazon. A questão não é essa. É porque aquela característica de você não precisar ser dono de 100% da operação, ela traz outros benefícios para o varejo e a vida do varejo não é fácil. Opa! Então ele permite que você consiga olhar para a última linha do seu negócio de uma outra forma. Você vai ter mais facilidade em ter produtos no seu site, em ter oferta para o seu cliente, sem que você tenha que ter o risco de ter a mercadoria investida num CD seu com uma operação que você vai sustentar. Então, essa dinâmica do marketplace, ela é interessante para o varejo no sentido de última linha. Então, você pode, sim, como varejo, fazer uma revisão do seu sortimento de produto, não deixar de trabalhar com os produtos que você trabalha, porém mudando um pouco a característica. Você não precisa necessariamente ter todos aqueles produtos no seu estoque. Você pode ter esses produtos através de terceiros, e aí você pode ter muito mais. E você pode ter condições melhores através de terceiros. Então, até mesmo para varejo, a gente vê que muita gente ainda não percebeu o quanto a operação de marketplace pode mudar o negócio. Não é para todos, mas para principalmente médios e grandes varejos regionais, nicho, aí tem oportunidade, tá? Então, a gente discute muito isso lá dentro, tá? E quando fala que os médios e os grandes têm oportunidade, é justamente porque eles têm audiência, né? Então, eles já têm uma consolidação, seja regional ou seja nichada, e que pode potencializar com essas outras frentes. O varejo, majoritariamente, tem a margem lá embaixo. Se consegue oferecer a conveniência para essa audiência já existente e melhorando esse P&L, melhorando esse projeto financeiro, ganha, ganha, ganha. Cliente, plataforma e seller. Perfeito. E muitas vezes o regional tem um público cativo. Opa. Muitas vezes o regional ele tem um cartão próprio e muitas vezes esse cartão próprio chega a ser, inclusive, o único crédito da pessoa. Então, acaba sendo que aquele varejo é o único canal, é o único local onde aquela pessoa vai conseguir adquirir determinado produto. Então, assim, o varejo, entendendo esse conceito e levando esse tipo de... A demanda está ali. Uhum. Ele precisa entender o conceito e levar esse tipo de oferta para poder converter e atender o cliente dele. Então, sim, essa é uma das coisas que a gente vê muito, mas ainda não está claro para o mercado. É educacional, é um processo lento, mas isso vem evoluindo muito aí nos últimos anos. Boa. Então, a onda do marketplace definitivamente não acabou, definitivamente está sendo subutilizada e tem esse potencial para ser otimizada, desde que entenda. Certo? Precisa de mais gente pilotando essa Fórmula 1, essa Ferrari, essa McLaren, que eu não vou deixar passar o trocadilho de novo. Não, perfeito, perfeito. Mas é exatamente isso. E aí a Build tem um papel importantíssimo. Uma consultoria especializada em marketplace. Não tô ganhando nada por isso, tá? Mas é que eu conheço a qualidade do pessoal. Mas sim, até nesse processo educacional e o canal aqui, o podcast, o que vocês estão levando de informação para o público, com certeza ajuda ainda mais a acelerar esse processo educacional. Porque é isso que a gente sente falta. Tá? A gente sente falta que as pessoas tenham acesso a esse conteúdo, acesso a esse tipo de informação, para que elas possam, sim, saber que marketplace, como que elas utilizam e quais são os benefícios que trazem para a operação dela. E não é olhar para marketplace achando que vou ser o Mercado Livre. Não, você não vai ser o Mercado Livre. Mas um conceito de marketplace muda o seu negócio. Esse trecho é um corte de certeza absoluta. Já está registrado, isso aí é um corte. Ainda falando sobre segmentos,
uma tendência muito grande que a gente vê, mas que também ainda está, diria que uma etapa atrás nessa questão educacional, é o marketplace para indústrias. Apesar disso estar sendo discutido bastante, inclusive fora do Brasil. Mas a gente já tem cases aqui dentro de casa, inclusive. A gente tem um case, inclusive, desde 2021, tá? Que é um baita case de sucesso, que é um case do Grupo Soma, que é um marketplace de indústria. É uma operação que para o mercado parece B2C, internamente ele é totalmente B2B. Todos os importes são B2B, enfim. Mas quando a gente fala de marketplace para a indústria, a gente abre duas possibilidades. Tá? Tem uma primeira possibilidade mais simples, que é a indústria, ela tem boa parte do seu produto próxima do cliente, só que sem ter autonomia, sem ter visibilidade sobre esse item. Esse item está espalhado, por exemplo, em assistência técnica, em concessionária, enfim. Então, você não consegue utilizar esse produto. Tá? Então, muitas vezes, você vende um produto de um tamanho, de um ticket maior, e você consegue fazer uma entrega. E aí, quando você tem que fazer um refill, algum filtro, alguma coisa de uma entrega, de um item menor, de um ticket menor, e esse produto está perto do cliente, porque ele está dentro de uma assistência técnica, só que no seu site, quando você vai fazer essa postagem, esse ticket é pequeno, dificulta que o seu site finalize essa operação. Uhum. Só que você poderia finalizar essa operação dentro do seu site e usar esse estoque que tem dentro da assistência. E muitas indústrias ainda não perceberam essa capacidade. Então, dá para você começar a utilizar parte desse estoque que você tem na ponta e converter venda de produtos que estão mais próximos do cliente, principalmente essas peças menores, digamos assim. Então, essa é uma coisa mais simples que agregaria bastante ao conceito de D2C. Somaria bastante ao conceito de D2C. Uma outra linha, e aí ela é mais ampla e ela é mais robusta, digamos assim, aí é você fazer uma operação para controlar o sell-out das revendas. Não necessariamente todas as revendas, mas quando você controla o sell-out das suas revendas, aí o jogo muda. Uhum. Tá? Pensa que você passa a ter estoque avançado em regiões que você definiu, com uma capacidade de atendimento ao seu consumidor de uma forma mais fácil. A escolha dessas revendas, ela naturalmente tem que ser estratégica e por motivos diferentes. Pode ser por proximidade do seu cliente, pode ser por uma área onde você tem audiência, mas você não tem um bom resultado. Talvez você tenha muita mídia em um determinado lugar e não converta tanto. O frete pode ser um problema e talvez você possa usar o estoque avançado daquela região. Isso pode ser um diferencial. E talvez possa ser até por inadimplência da revenda. Um dos maiores motivos de inadimplência de revenda é a revenda comprar a mercadoria da indústria e ela não conseguir girar. Se ela não consegue girar, ela está parada com esse estoque e geralmente ela não vai fazer o pagamento do boleto. Então, quando a indústria ela assume o papel do sell-out, quando ela interfere nesse sell-out, ela está transacionando pelo site, girando o estoque daquela revenda. Só que quando ela usa o conceito marketplace, ela inverteu, o dinheiro está com ela. Então ela está mudando essa operação de inadimplência. Ela vira o jogo nesse sentido. E, enfim, então pensa que você tem uma estratégia agora onde você fala com o consumidor final, onde você definiu pontos para atender o cliente mais rápido, para atuar em áreas onde você não tem uma boa participação e você ampliar essa participação. E você pode também atuar em revendas onde você tem um problema de inadimplência. Tá? E dá para ir além. Porque quando você é dono do sell-out, você sai um pouco daquele vício do representante de vendas, fazer simplesmente a reposição do estoque lá naquela revenda. Você é dono do sell-out, você está interferindo na venda. Se você está interferindo na venda, você tem informação, inclusive, do que tem de demanda para aquela região. Que talvez, inclusive, você só não esteja conseguindo mandar pedido para lá porque não existe aquele pedido naquele estoque lá na frente. Mas com essa informação, talvez você consiga mostrar para aquele revendedor que ele tem um sortimento de produtos que ele poderia comprar e ele não está comprando. E aí isso impacta a forma que ele se relaciona com você. Isso pode afetar até a sua linha de produção. Então, quando uma indústria ela vai para um modelo desse de marketplace, ele é muito mais amplo. E aí depois se quiser, a gente pode aprofundar, a gente tem um case real disso dentro de casa.
Cara, excelente, excelente. É o poder de geração de insights, né? O primeiro convidado, Thierry, falando de M. Dias Branco, falou muito sobre como a geração de insights que o digital pode trazer para a indústria muda completamente o patamar de sair só da visão sell-in para sell-out. Quando a gente fala de marketplace, como você pontuou agora, o jogo fica ainda mais forte, porque, remetendo às suas primeiras frases, marketplace é ecossistema, ecossistema envolve audiência, envolve praticidade, envolve conveniência. Então, quanto menos fricção você tem, você falou, não é para virar um Mercado Livre ou uma Amazon. Até porque Mercado Livre e Amazon são ecossistemas, deixaram de ser marketplaces, né? Então, fintech, o mercado pago, surgiu como uma questão de monetizar a audiência. E o marketplace proporciona isso também. A Amazon, com tantas outras subatividades, também são para aproveitar a audiência. Então, se você é uma indústria que construiu uma marca forte, que tem canais de distribuição, e você tem uma audiência para o seu público, seja via distribuidores, representantes, ou o que quer que seja, o marketplace ajuda a fazer isso. Se você é um D2C, o marketplace ajuda. Se você é um varejo regional, B2C, o marketplace ajuda a fazer isso. Você já deu alguns conselhos aqui, eu vou pedir mais alguns. Conselhos acionáveis para quem quer construir um marketplace do zero. Schumacher. Posso antes só acrescentar mais duas coisas nessa operação de indústria? Vai lá. Tá. A partir do momento que você influencia o sellout, você provoca o sell-in. Então, se você está gerando o estoque da ponta, naturalmente você vai fazer com que essa revenda ela volte a comprar de você. No case que a gente tem dentro de casa, aí eu posso falar porque é um dado público, essa operação ela cresce 30% no primeiro ano. Já que é um dado público, estamos falando do case de Soma. Grupo Soma. Quem cresce? 30% ao ano. Séries que entraram na operação passaram a comprar. São todas as marcas ou é concentrada em uma das... Hoje são 6 marcas. 6 marcas. Hoje são 6 marcas. Então, séries que entraram no primeiro ano cresceram 30% da operação deles de recompra do grupo. Então, a sua operação B2B atacado cresce. Então, quando você pensa em marketplace, lembra que eu falei que apesar dele ser uma operação B2C, internamente ele é B2B, os reportes são B2B, a operação B2B atacado, naturalmente, ela tem muito interesse nessa operação. Você está girando o estoque da revenda e a revenda volta a comprar de você. E o segundo ponto é, você cria novas linhas de receita. Exatamente. Você cria novas linhas de receita. Foi o ponto até que você trouxe. Você tem outras possibilidades de receita quando você traz essa revenda para dentro de casa. É o ganho de eficiência, né? Você tem novas linhas de receita com uma eficiência operacional, muitas vezes com um custo reduzido, sobretudo se você está fazendo o take rate tradicional, você não está indo all-in em relação a vou armazenar esses produtos, vou ter todo o ônus, eu posso fazer esses testes, concentrar na minha curva A, mas ainda assim não prejudicar a minha audiência, porque eu estou oferecendo esses produtos. Só que eu estou oferecendo a partir de algumas das 65 integrações e possibilidades que esse ecossistema de marketplace proporciona. E o consumidor final está interagindo com a marca, com você, comprando com você, com toda a segurança que a marca oferece. No final, o que quer é ser atendido. Não é incomum o fato de quase todos os marketplaces quererem dizer eu tenho tudo o que você precisa, né? Então, Amazon de A a Z, na Magalu tem, e assim por diante. Eu sei que não é para falar dos exemplos exclusivamente de varejo, mas às vezes fica mais fácil para associar. Sim. Mas, Schumacher, a gente está falando sobre os conselhos práticos, as oportunidades. Me fala um pouco sobre os erros. O que tem de erro mais comum em construir uma operação de marketplace? Aí a gente fala o seguinte, tem muita gente que vai montar uma operação de marketplace, começa a analisar o ecossistema e resolve começar a operação do marketplace fazendo parte do que deveria. Isso aqui eu olho depois. Isso aqui eu faço depois. Essa questão do split de pagamento, essa questão do financeiro, eu vou fazer isso no segundo momento. O Seller Center eu não preciso nesse primeiro momento, eu vou começar de forma manual. Então, assim, quando você começa a fazer uma série de processos manuais, não significa que ficou mais barato. Significa que você está indo para outros riscos, você está indo para um outro modelo. E você vai ter um custo disso. Tem um custo disso. Você tem uma operação atuando e tem um custo que é difícil você calcular, o que você perdeu porque você não gerou escala?
Onde que está isso? Como é que você controla o que você não conseguiu gerar de negócio, o que você não publicou? Então, assim, é algo que você não consegue colocar na conta. Mas quem não tem hoje um ecossistema integrado para escalar uma operação de marketplace, deixa muito dinheiro na mesa. É muito comum, tá? A gente sentar para conversar e aí é perfil nosso. A gente é chato em relação a conversas iniciais. E a gente questiona muito algumas coisas de operações de marketplace quando a gente está sentando com alguém que está querendo se tornar um marketplace. E pontos como, por exemplo, tá? Essa parte financeira, vamos tratar de forma manual. O que a gente pode fazer para que isso aqui não vire manual? Porque isso aqui manual, a gente sabe complicações que isso pode ter. Porque não é só contratar uma tecnologia. Coisa simples. O fato de você ter um gateway financeiro com split de pagamento, que faz aquele contingenciamento, digamos assim, daquele dinheiro, que faz aquele registro do recebível numa SERC no domicílio bancário do seller, seguindo toda a normativa do Banco Central. Isso dá segurança para o seller. Isso dá segurança para o seller. Quando você não tem uma tecnologia, que eu não estou nem falando da gente, estou falando de um gateway financeiro. Então, quando você não tem uma tecnologia para isso afasta alguns sellers. Nem todo seller está disposto a jogar esse jogo. Então, assim, o que você deixa de ter quando você não tem tecnologia necessária para isso e você escolhe fazer coisas manuais? O que você perde? É difícil mensurar isso. Então, para a gente vê muito isso lá. O grande ponto é a definição do ecossistema no início. E a gente vê muita gente que, para fechar a conta e não gastar dinheiro no início, escolhe parte do que deveria ter, dizendo, entendendo e acreditando que, num segundo momento, vai conseguir viabilizar. Depois você já criou tanto puxadinho, você já criou tanta amarração, que aí a coisa, inclusive, ela é mais difícil de você organizar. Mas, em algum momento, você vai ter que encarar isso. Se você conseguir passar por essa fase. Porque essa fase ela te gera muito problema e ela dificulta que você escale. Então, assim, essa é uma das coisas que a gente entende que gera muita dificuldade. De início, já. De início. Aquela economia besta, né, Schumacher? Já tem a expectativa de uma receita adicional, já tem o potencial de crescimento. E se você tá com essa escassez de recursos, cara, mostrar um bom plano de negócio que, estruturando de forma faseada, mas com a visão completa desde o início, gerando a transparência, autonomia, automação que você pontuou, isso vai ser uma máquina de crescimento. Senão vai gerar, adorei essa frase, vai gerar distração, vai gerar frustração, porque, poxa, houve tanto envolvimento, houve tantas integrações necessárias, mas porque o pessoal ficou cheio de puxadinhos, acha que é um modelo de negócio que não funciona, quando, na verdade, a estratégia e os recursos para viabilizar a estratégia são um pouco mais complexos. Sim. Marketplace não é algo para você testar um ano. Marketplace é um projeto de longo prazo. Verdade. E aí você precisa, até porque numa operação de marketplace, não faz sentido você começar de cara colocando 1.000 sellers para dentro. Não, você precisa começar com os bons sellers, que vão gerar negócio para você e não vão te dar problemas. Não vão trazer pontos críticos para a sua operação, nem problemas para o seu consumidor final, nem problemas para a sua marca. Então, num primeiro momento, o que você precisa até você adaptar a sua operação de e-commerce para uma operação de marketplace e ter esse entendimento de como você passa a se relacionar com o seu cliente a partir do momento que não é mais tudo dentro de casa, parte da sua operação agora ela é de um ecossistema. Então, o mais interessante é que você não tenha muitos sellers no início. Traga hoje melhores. E os melhores dentro do seu plano, dentro do que o seu consumidor quer consumir, do que ele precisa, do que tem de demanda ali dentro. E ali sim, no tempo, você começa a escalar essa operação. Então, ele não é um projeto de curto prazo. Não dá para você fazer um piloto de marketplace. Não existe piloto de marketplace. Eu vou rodar um marketplace, eu vou testar um seller. Que número você gerou que justifica depois você manter a operação de marketplace quando você quer rodar um ano com um seller?
Você não gera número. Pelo contrário, você vai gerar número para não seguir com a operação de marketplace. E a gente escuta muito isso. Não, no primeiro ano só vou rodar com o seller. Cara, beleza, parabéns. Depois de um ano, você vai conseguir derrubar a sua operação de marketplace. Você não vai gerar número positivo nenhum com um seller. E com um seller, se você tiver que ter uma estrutura integrada com toda a tecnologia, você vai gerar um prejuízo no final do ano. Então a gente sempre fala o seguinte, cara, é um planejamento de longo prazo, tem que estar claro o público que você quer atingir, o que você quer levar de valor para esse público, quais são os sellers que você vai trabalhar e ter o máximo possível de automação dentro dessa operação, gestão e visibilidade de tudo que está acontecendo. Excelente. Schumacher, a gente poderia fazer um circuito de Imola ou todas as provas automotivas aqui do campeonato, mas a gente precisa partir para a reta final dessa gravação. Já adiantando, obrigado por estar aqui de novo. E eu vou encerrar com um quadro chamado Avicerse. Avicerse é o quadro em que a gente pergunta quais são as características e conhecimentos que uma pessoa liderando o projeto de marketplace precisa ter. O que você recomendaria a pessoa correr atrás se ela quer ser a responsável por um projeto de marketplace? Qual é o Avicerse dela? Vamos lá. Numa operação de marketplace, você, como gestor de marketplace, naturalmente você não vai dominar todas as matérias, você não vai dominar todas as áreas, mas algumas coisas você precisa ter uma noção básica, porque você é um gestor de ecossistema. Então você precisa ter um entendimento sobre o conceito de marketplace para você poder ter o seu plano e poder fazer essa implementação. Você precisa ter uma boa noção, não um conhecimento profundo e técnico, mas conhecimento, noção sobre tecnologia e essa parte de produto digital, para você de fato conseguir construir ou discutir e saber exatamente como que você está montando esse seu ecossistema. Você precisa ter base e conhecimento sobre marketing digital e aquisição de cliente. Você vai utilizar bastante esse ponto. Ponto importante. E, cara, você tem que ter experiência em operações. Se tiver de marketplace, ideal. Se não tem de marketplace, você precisa pelo menos ter experiência em operações de e-commerce. E entender que aquela operação de e-commerce, daqueles indicadores, aqueles KPIs que você controla dentro de casa, você tem que replicar agora e ter mecanismos para controlar agora de terceiros. Bem, então, como característica para gestor de marketplace, eu diria que, cara, uma boa comunicação é primordial. Você precisa ter características comerciais, né? E você lidera um ecossistema. Então, você tem que ter um perfil agregador e conciliador, porque você precisa fazer com que esse ecossistema ele navegue em harmonia e cresça de forma escalável e sempre em conjunto. Excelente. Schumacher, só tenho a agradecer. Obrigado por fomentar o conhecimento sobre o ecossistema, por compartilhar os cases, as dificuldades, a vida como ela é na construção de marketplace e tantos números, inclusive o de 65 ainda está na minha cabeça da quantidade de integrações, mas essa é uma jornada que quem quer ser dominante na sua região, no seu nicho, quem quer ampliar as suas possibilidades de geração de receita ou de rentabilidade, precisa pensar e estruturar o seu ecossistema. Então, contem com o Schumacher para isso, contem com a Build para isso, contem com a Conecta lá para isso e um brinde aos marketplaces. Um brinde e parabéns à Build mais uma vez aí pelo belo trabalho educacional aí do mercado. Boa, obrigado. Valeu.